Depois do suicídio. Adaptação resumida do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Pela professora Cleonice Orlandi de Lima, a autora do Método Historiado de Alfabetização da série Professora de Papel. Depois do suicídio. Quem se atira no suicídio espera livrar-se dos sofrimentos considerados insuportáveis. Também eu pensei assim. Enganei-me, porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo, onde me escondi, pensando escapar às dores do corpo físico. As primeiras horas depois do meu suicídio foram passadas como se eu estivesse dormindo. Meu espírito ficou como que desmaiado. Não ouvia, não sentia coisa alguma, a não ser a sensação de morte que acabara de buscar. Era como se aquele tiro maldito, que até hoje ainda ouço, estivesse esparramado cada uma das células que compunham o meu corpo. A linguagem humana ainda não inventou palavras que possam contar as impressões que sente o suicida logo depois do desastre que ele cometeu. Para entender tudo o que se passa, só outro espírito que houvesse cometido a mesma loucura. Nessas primeiras horas, que se fosse só elas, já seria um inferno grande demais para qualquer um. Sente-se dolorosamente machucado, nulo, arrebentado em cada uma das moléculas. Perde-se no vácuo. E apesar disso, sente-se medo. Acovarda-se, sente-se profundamente apavorante do erro cometido, na certeza de que se ultrapassou os limites permitidos. Pouco a pouco, fui me sentindo acordar. Sentia muito frio. Tremia. Tinha a impressão que as minhas roupas eram de gelo e estivesse grudado na minha pele. Faltava-me o ar. Sentia um mau cheiro muito grande, tão grande que me causava náuseas. Sentia uma dor muito aguda na cabeça, partindo do ouvido. Levei a mão ao ouvido direito e percebi que o sangue escorrendo no buraco feito pela bala de revólver que usei para o suicídio, o sangue manchou-me nas mãos, a roupa, o corpo, e eu nada enxergava. Devo esclarecer que o motivo que me levou ao suicídio foi a revolta por haver ficado cego. Pensei que o sofrimento da cegueira fosse grande demais. Como eu estava ferido! Mas eu acreditava estar apenas machucado e não morto. Sim, a vida continuava em mim, mas antes do suicídio. Como antes do suicídio. Sentindo-me vivo, pensei que o ferimento que eu fizera em mim não havia sido suficiente para matar-me. Imaginei estar deitado em algum leito de hospital ou em minha própria casa, mas nada conseguindo ver. Era impossível reconhecer o lugar. As dores, a incerteza sobre onde estava e a solidão começaram a me angustiar. Chamei por meus familiares, por amigos, mas o silêncio continuava em torno de mim. Cheio de mau humor, gritei por enfermeiros, por médicos que possivelmente estariam me assistindo. Bradei por qualquer pessoa que pudesse abrir as janelas daquele aposento em que me achava. Eu precisava de ar puro, de cobertores quentes que afastassem de mim aquele frio intenso. Queria que fizesse um curativo na ferida do ouvido, que me trouxesse alimento e água, pois tinha fome, sentia sede. Mas o que ouvi horas depois foi um vozerio que começou ao longe e foi se fazendo mais claro, mais próximo. Era um coro sinistro de vozes confusas e desnorteadas como uma assembleia de loucos. Essas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam, gemiam, choravam, pranto de horror.
suplicavam socorro e piedade. Aterrado, sentia-me ligado, não sei de que forma, aquelas pessoas que gritavam. Aquelas vozes infundiam-me tão grande pavor que tentei levantar-me, querendo afastar-me para ouvi-las. Mas não consegui. Parecia-me possuir raízes que me prendiam no mesmo lugar. Não podia soltar-me. Aliás, mesmo que pudesse, como sairia dali se estava a esvaiar-me em sangue? Como andar se estava cego em lugar que não sabia qual era? Cheio de covardia, me pus a chorar, e quando chorava, aquele som de loucos parecia fazer estranho coro comigo, como se tivéssemos algo em comum. Depois de grandes esforços, consegui me levantar. O corpo estava frio, os músculos retesados, senti o corpo inteiro formigando. Quando fiquei em pé, o cheiro repugnante de sangue e carne podres fizeram-se tão forte que senti náuseas. O mau cheiro partia do ponto em que estivera deitado. Não entendia como poderia cheirar tão mal a cama em que me achava, e o sangue continuava a correr, manchando minhas roupas. Eu estava inteiro coberto por este sangue empastado que não parava de sair do ferimento que eu mesmo fizera. Como surpresa, percebi estar vestido com minhas melhores roupas, como se fosse uma festa, apesar de estar preso a um leito de dor. E não entendia também como de um machucado, até pequeno, pudesse sair tanto sangue, e por que não havia ali perto alguém para fazer curativos e trocar os panos. Inquieto, vaguei pela escuridão, procurando uma porta de saída, e tropecei num monte de destroços e me abaixei, querendo examinar com as mãos quais coisas eram aquelas que estavam à minha frente. Então, Deus, descobri que o montão de destroços era nada menos a terra de uma sepultura recentemente fechada. Não sei como, se estava cego, pude ver no meio da escuridão o que existia em volta. Eu estava num cemitério. A loucura se apoderou de mim. Comecei a gritar, a uivar, como um demônio enfurecido, e agora era eu que fazia coro àquelas vozes malditas que não se calavam e pareciam se aproximar mais. O que eu fazia num cemitério? Como havia ido parar ali, assim ferido, sozinho, fraco e doente? Em verdade, que eu tentara me suicidar, mas não havia conseguido. Eu dera o tiro, mas estava vivo. Eu quisera morrer, mas... E devagar a consciência me falou coisas que eu não queria nem pensar. Não quisestes o suicídio? Pois aí os tem. Como assim? Como poderia ser? Eu não havia conseguido morrer. Acaso não estava ali, vivo e andando? No entanto, nem havia acabado de fazer essas perguntas quando me vi a mim próprio. Vi-me como em frente a um espelho, morto, atirado no caixão, já com as carnes apodrecendo, no fundo de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugi dali, desejando me esconder de mim mesmo, cheio de horror. E como louco que agora estava, corria, tendo sempre à minha frente, e o meu corpo apodrecendo no túmulo, coberto por lesmas nojentas e famintas, que brigavam entre si para devorar aquele corpo que era eu mesmo. Ah, que vontade de morrer! Que vontade de morrer de verdade, pois mesmo querendo me matar, continuava vivo, igual antes, ou mais ainda. Na fuga desesperada, consegui chegar à cidade. Fui entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de me esconder. Vagava pelas ruas tropeçando, caindo, me escorando nas paredes.
sofrendo sozinho ali, naquela mesma cidade, onde eu sempre fui respeitado, onde meu nome era endeusado como um gênio. Consegui chegar à minha casa. Ali percebi grande desordem. Meus objetos de uso pessoal, meus livros, manuscritos, apontamentos, nada encontrei nos seus lugares de costume. Senti-me estranho dentro da minha própria casa. Nem amigos, nem parentes me dedicavam ao menos uma palavra de conforto. Dirigi-me a consultórios médicos. Tentei ser recolhido a um hospital, pois sentia febre, dor, amargura. No entanto, apenas a indiferença era o que eu encontrava. Em vão me apresentava. Ninguém ligava importância quando eu dizia meu nome. Quando eu dizia quem era, o que havia feito, meus títulos, minhas qualidades pessoais, orgulho tolo, pois ninguém me olhava sequer. Aflito e sentindo muitas dores, não encontrava alívio em parte alguma. E o meu corpo morto, que atraía para o túmulo onde se encontrava, como se poderoso imã ali me chamasse com força. Era tão grande a atração exercida pelo meu próprio cadáver, e não encontrava lugar algum onde pudesse ao menos descansar. Voltei ao local de onde viera, o cemitério. Debrucei-me soluçando sobre a sepultura que guardava meus miseráveis restos, sentindo uma fúria diabólica, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, apesar disso, continuava vivo e sofrendo, mais, muito mais do que antes. Durante alguns meses vaguei sem rumo, ligado à carne que apodrecia, não podia me ausentar dali. Apesar da minha cegueira, vi fantasmas perambulando pelo cemitério, iguais a mim, estavam chorosos e aflitos. Numa das vezes em que eu ia e vinha, tropeçando pelas ruas ao dobrar uma esquina, deparei com uma certa multidão, uma porção de individualidades, entre homens e mulheres. Era noite, ou pelo menos eu achava que era, pois estava sempre envolvido pela escuridão da cegueira. Essa multidão era a mesma que vinha me aterrando em seus lamentos desde que acordei na morte. Tentei recuar, fugir, ocultar-me, porém logo me vi envolvido por aquelas pessoas que uivavam desesperadamente. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado. Era tal aglomeração que me perdi dentro dela. Aquele bando de dementes era conduzido por soldados que agora conduziam a mim também. A cada momento juntava-se à multidão outro vagabundo, como acontecera comigo, que mesmo querendo, não poderia mais se afastar da turba barulhenta. Pensei que estivéssemos sendo conduzidos à prisão. Protestei, em altas vozes bradei que não era um criminoso, enumerando meu nome, título, qualidades, mas os guardas, se me ouviam, nem tiveram o trabalho de responder. A caminhada foi longa. O frio era cortante e enregelava a todos. Misturei minhas lágrimas e meus lamentos ao coro de vozes horripilantes, participando eu também da triste sinfonia de dor. Finalmente começamos a caminhar por um vale profundo. Caminhamos muito, muito. Cavernas surgiam de um lado e de outro, numa espécie de ruas que nada mais eram que estreitas gargantas entre montanhas sombrias. Não se via terra no chão. Tudo eram pedras, lamaçais, pântanos, sombra. Estávamos cada vez mais naquele abismo. Finalmente, no centro de grande praça, encharcada, os soldados fizeram alto e com eles estacou toda a multidão. Fizemos silêncio, até percebemos que essa soldadalesca se retiravam. Eles se afastavam, abandonando-nos ali. Sem sabermos o que significava aquilo, corremos atrás deles, procurando nos retirar também. Mas foi em vão. Os pântanos, as cavernas, as ruelas eram tantas que nos perdíamos num labirinto, pois para quaisquer lados, por onde olhássemos, para onde nos dirigíssemos, o cenário era sempre o mesmo.
estranho terror se apossou de todos nós. Meus companheiros eram hediondos, feios, magros, desalinhados, irreconhecíveis até pelos os que amaram na terra. Era uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, cujo traço comum era a alucinação. Todos trajavam roupas empastadas do lodo das sepulturas, trazendo a fisionomia alterada pelo sofrimento. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida eternamente por densa penumbra gelada, onde se aglomerasse tétricos fantasmas suicidas erguidos do túmulo. Pois era assim a multidão de criaturas que eu tinha por companheiros, e também eu, já esquecido do meu orgulho, pertencia a tão repugnante massa. Também eu era feio, alucinado, um pastoso como os demais. Eu via não sei por qual meio, pois ainda estava cego. Mas do que ver através dos olhos, eu via através da alma, e este era o meu castigo que me era imposto, pois se não visse absolutamente nada, meus sofrimentos teriam sido menores, por não saber o que se passava ao lado. Eu via aqui e ali, de quando em quando, meus companheiros repetindo o seu gesto suicida, as ânsias do enforcamento, os gestos desesperador por livrar o pescoço endurecido e arroxeado dos farrapos de cordas ou de tiras de panos. Via outros, como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos alucinados, julgando-se, de momento a momento, envolvidos nas chamas que lhes devorava o corpo físico e que desde então ardia sem tréguas. Estes que se mataram através do fogo eram geralmente mulheres. Eis que via outros ainda, com o peito, ou o ouvido, ou a garganta banhados em sangue. Oh, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia estancar. Havia aqueles outros sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, tentando nadar à procura de socorro. Eles se mostravam aos demais como na hora extrema do suicídio, ingerindo água aos gorgolejo, prolongando indefinidamente as cenas da agonia. E havia ainda mais. O leitor me perdoe esses detalhes, talvez desinteressantes ao seu bom gosto literário, mas úteis com certeza, servindo de advertência aos que de caráter impulsivo, condenados a viver nesse século em que o suicídio se tornou uma quase epidemia. Não pretendo, aliás, apresentar obra literária para deleitar temperamentos artísticos. Cumpro o dever sagrado de falar tão somente aos que sofrem e pensam, quem sabe, em procurar descanso no suicídio. Cumpro o dever de falar a verdade sobre o abismo que espera cada um dos ingênuos que procuram se desviar dos sofrimentos terrestres pela porta da morte espontânea. Como eu dizia, havia mais. Destacavam-se pela fealdade impressionante aqueles que haviam procurado o ouvido eterno sobre as rodas de um trem de ferro. Esses eram desfigurados, as roupas em farrapos, cobertos por feridas sanguinolentas, carnes retalhadas, confusas, no emaranhado de golpe sobre golpe, tal se fotografados fossem naquele momento exato em que as rodas de ferro lhes estivessem moendo as carnes, os ossos, as vísceras. E coisas incríveis. Cada um de nós, no Vale dos Suicidas, recordando sem poder esquecer as cenas violentas do momento exato em que nos suicidáramos, criávamos os cenários e as cenas vividas em nossos últimos momentos na Terra. Essas cenas criadas por cada um ao redor de si eram vistas por todos os outros, espalhando maior tragédia por toda a parte. Assim víamos aqui e ali os suicidas balançando em suas cordas. Víamos no outro lado trens rápidos e barulhentos,
colhendo o infeliz que se atirava sobre as suas rodas, as carnes sendo rasgadas e trituradas, os gritos tresloucados de dor, espanto e arrependimento tardio. Com a mente sempre voltada ao momento sinistro, cada um de nós oferecia aos olhos dos demais outras cenas. Daquele que, relembrando o suicídio por afogamento, mostrava-se à procura de ar, numa massa imensa de água. Homens e mulheres correndo desesperados, uns ensanguentados, outros torcendo no meio das dores da morte por envenenamento, deixando à mostra suas carnes corroídas pela droga ingerida. Outros, mais a gritarem por socorro. Em correrias desabaladas, trazia o pânico ainda maior que os demais, eram os incendiados, que como eterna bola de fogo, passava espalhando chamas e fumaça, trazendo os companheiros recuarem com medo que pudesse queimar-se ao seu contato. Era a loucura coletiva. E para coroar todo o sofrimento, havia as penas morais. Ah, estas, os remorsos, as saudades dos seres amados, a vergonha. E outras dores, a fome, o frio, a sede, a fadiga, a insônia, a fraqueza, e visão que não dava tréguas. O cadáver apodrecendo no túmulo, o mau cheiro, os vermes se consumiam. Era o desgraçado martírio, o martírio de quem buscou a morte para o alívio dos sofrimentos. E ali me vi aprisionado em região do mundo invisível de panorama desolador, composto por sombras e vales profundos, gargantas tortuosas e cavernas sinistras. Dentro dessas cavernas, os espíritos que foram homens uivavam, calma alta de demônios enfurecidos, como dementes, devido ao grande sofrimento que martirizava. Neste local de aflições não havia um único arvoredo, nem bela paisagem que pudesse distrair a vista torturada. A visão era cansativa pelas gargantas, onde só existia o supremo horror. O chão coberto por matéria negra e fétida, parecendo fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio. O ar pesado era asfixiante, gelado, escurecido por nevoeiro, espesso e ameaçador, como se as tempestades eternas rugissem em torno. Os espíritos ali aprisionados sufocavam ao respirar, como se aquele ar, cheio de matérias nocivas, iguais cinza e cal, invadisse as vias respiratórias. Era um martírio, um suplício que o cérebro humano, habituado às claridades do sol, jamais poderia entender. Nunca o ar fresco da madrugada, nem uma faixa de azul do céu para ser contemplada, nem mesmo a claridade do sol, nem bandos de andorinhas em revoada, nem as cintilações das estrelas, nunca primavera. Não havia ali, nem haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo é marcado pela desgraça, miséria, assombro, desespero e horror. Era a dor que nada consola, a desgraça que nada ameniza, a tragédia sem tranquilidade, sem poder dormir, sem sonho, sem esperança. Não há céu, não há luz, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulsivo e inconsolável dos condenados. O que há é o assombro, ranger de dentes daquela sábia advertência de Jesus. O que há é a blasfêmia do miserável, a se acusar a cada uma das dolorosas recordações. A loucura das consciências chicoteadas pelo remorso. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, cansado do excesso de lágrimas. O que há é o desapontamento, a surpresa aterradora de quem se sente vivo apesar de haver se atirado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, os corações que o monstruoso castigo transformou em feras. O que há é a alma ofendida, tudo envolvido nas trevas. É o inferno, na mais horrenda exposição, porque
Além de tudo, existem cenas de animalidade, prática dos mais sórdidos instintos, as quais me envergonharia de contar aos meus irmãos, os homens. Quem estaciona ali, como eu estacionei, são grandes personalidades do crime. É a escória do mundo espiritual. Apenas grupos de suicidas que chegam todos os dias. São almas que vêm quase sempre da Espanha, Brasil, Portugal e colônias portuguesas da África. Infelizes necessitados do auxílio da prece. São os levianos irresponsáveis que, farto da vida, se aventuraram ao desconhecimento, à procura de esquecimento e alívio através do suicídio. Não sei como são os trabalhos de correção para os suicidas nos outros núcleos destinados ao mesmo fim. Sei apenas que fiz parte da sinistra falange aprisionada neste local pavoroso, cuja lembrança até hoje me faz sentir repugnância. É bem possível que haja quem duvida da verdade que vai escrita nessas páginas. Dirão que é fantasia. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se impõe à crença, mas se sabem raciocinar, que o façam. Eu os convido, desejando ardentemente que não queiram conhecer essa realidade através dos canais do suicídio, canais cheios de trevas, aos quais me expus eu mesmo. Era eu, pois, presidiário dessa cova detestável de horror. Ainda me sentia cego, pelo menos achava que estava cego, mas, na verdade, minha cegueira era a inferioridade moral do espírito distanciado da luz. No entanto, apesar de cego, conseguia perceber o que se apresentasse de mal, feio, sinistro, imoral e obsceno, pois meus olhos conservavam visão suficiente para contemplar toda a escória. Eu, tendo bastante sensibilidade, sentia-me muito pior, porque experimentava também o sofrimento dos outros companheiros de aflições, deste que tudo o que um sentisse se esparramava em cima dos outros. Às vezes acontecia brigas brutais naqueles becos cheios de lama, onde se enfileiravam as cavernas que usávamos como moradia. Sempre irritados por quaisquer motivos, nos atirávamos uns contra os outros em lutas violentas. Muitas vezes, ridicularizado e humilhado, me atirava como um selvagem contra os agressores, e com eles rolava na lama que nos servia de ceva espiritual. A fome, a sede, o frio intenso, a fadiga, a insônia nos martirizava como se ainda estivéssemos no corpo de carne. A promiscuidade vergonhosa de espíritos que foram homem e dos que foram mulheres, tempestade, constantes inundações, a lama, o mau cheiro, as sombras eternas, a ansiedade de nos vermos livres de tanto martírio. Assim era o panorama que acompanhava os nossos mais dolorosos padecimentos. Não se podia ao menos sonhar com coisas bonitas, nem pensar coisas diferentes, nem mesmo recordar o passado era permitido aos que gostariam de o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento estava prisioneiro em torno de nós, só emitindo e recebendo vibrações tão negativas quanto o local onde nos encontrávamos, envolvidos em tão enlouquecedor situação moral e espiritual. Não havia quem pudesse atingir um único instante de serenidade para se lembrar de Deus e chamar por sua infinita misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, um descanso, uma esperança, e aos desgraçados suicidas seria impossível atingir tão grande benefício, o benefício da prece. Não sabíamos quando era dia ou quando era noite, porque as sombras eternas rodeavam as horas em que vivemos. Perdemos a noção do tempo, sentíamos apenas uma triste sensação de distanciamento do nosso passado, como se fizesse séculos que ali nos encontrávamos. Dali não esperávamos sair, apesar de esse ser o nosso único desejo, o mesmo desânimo
que armou nossa mão para o gesto suicida nos dava a certeza que ali estávamos para toda a eternidade. O tempo estacionou no momento exato em que fizéramos tombar nosso corpo para a morte. Daí para cá só existia assombro, confusão, pensamentos tristes e enganadores. Também ignorávamos em que local nos encontrávamos. Às vezes tentávamos escapar dali, procurávamos aflitos fugir do lugar maldito e saíamos a correr como loucos furiosos. Dementes malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma, em correria sem saber para onde, para depois sermos atraídos de volta ao mesmo lugar, como se estivéssemos ligados a ímãs gigantes que nos levavam sempre ao ponto de partida, naquela confusão de nuvens sufocantes. Outras vezes, vagarosamente entre as sombras, lá íamos por entre vielas e becos, sem descobrirmos sinais de saída. Cavernas, sempre cavernas ou trechos encharcados, lagos cheios de lodo, tendo em volta altas muralhas, que mais pareciam erguidas entre pedra e ferro, como se estivéssemos sepultados vivos nas profundezas de um vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos, sem jamais alcançar o fim. Nossa impressão era que estivéssemos prisioneiros no subsolo, em cárcere embaixo da terra ou dentro de uma cordilheira cheia de vulcões extintos. Se não fosse assim, de onde viriam aqueles poços de lama, de lodo, com paredes tão altas? Aterrados, nos punhamos a gritar em coro, furiosamente, como se fôssemos uma malta de lobos danados. Pedíamos que nos retirasse dali, devolvendo-nos a liberdade. Depois aconteciam as mais violentas manifestações de terror. Tudo quanto o leitor possa imaginar, dentro de confusão, de cenas tristes, aterradoras e horrorosas, ficará muito longe daquela verdade que nós vivíamos nessas horas criadas pelo nosso próprio pensamento, distanciado da luz e do amor de Deus. Como se enormes espelhos nos perseguisse, dentro de nós víamos sempre aquelas cenas macabras. O nosso próprio corpo na sepultura, a se decompor sob o ataque dos vermes esfomeados. O trabalho detestável da podridão a seguir seu curso natural de destruição, levando junto nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue fétido, nosso corpo inteiro sendo conduzido num banquete de milhões de vermes famintos. Nosso corpo era carcomido devagar sobre os nossos olhares esbugalhados de terror. O físico, a nossa parte material, morria enquanto nós, seus donos, continuávamos vivos, sofrendo sem podermos morrer também. O castigo punindo o desgraçado que decidiu insultar a Deus, destruindo antes da hora o que só Ele cabe decidir e realizar. Nós estávamos vivos ainda, diante do corpo apodrecido, e doíam em nós as picadas monstruosas dos vermes. Ficávamos enfurecidos como loucos, sentindo em nós mesmos o que se passava em nosso corpo, já morto no túmulo. E os nossos gritos infernais se reproduziam em ecos ao longo de todo o vale, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Pensávamos estar diante do tribunal do inferno. Sim, aqueles mesmos obsessores que alimentaram em nós as sugestões para o suicídio divertiam-se com nossas angústias, fazendo-nos acreditar que eles eram os juízes que iam nos julgar e castigar. Apresentavam-se como seres fantásticos, fantasmas impressionantes. Inventavam cenas satânicas com as quais nos castigavam. Submetiam-nos a vexames difíceis de descrever. Obrigavam-nos a torpezas e deboche, fazendo-nos cúmplice de suas infames obscenidades. Donzelas que praticaram o suicídio por motivos de amor, esquecidas que o verdadeiro amor é paciente e obediente a Deus.
esquecendo o amor de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando os cabelos brancos de um pai. Essas donzelas eram agora insultadas no coração e no pudor por essas entidades animalizadas que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem e a servi-los sob todas as formas, por serem eles os donos do império das trevas que elas escolheram por moradia quando abandonaram o lar pelas portas do suicídio. Esses seres satânicos não passavam de espíritos que foram homens também, mas que viveram no crime, sensuais, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, e que muitas vezes na terra tiveram funerais pomposos, mas que na vida espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos. Além dessas cenas, acontecia-nos que os atos errados que fizemos durante a vida na terra, nossos crimes, nossas quedas, eram colocadas em nossa frente. Visão acusadora na condenação pelo que fizemos de incorreto, as vítimas que fizemos enquanto estivermos vivos, reapareciam agora em lembranças vergonhosas, nos desequilibrando pelo remorso. Enfim, cada um de nós era um morto-vivo em toda a extensão da palavra, e este estado de coisas só poderia ser atenuado quando se acabasse as forças vitais de que éramos portadores. Os suicidas se demoram no sofrimento, o tempo que lhes resta para o final do seu compromisso na terra. Dia, meses, anos. Vez ou outra, uma caravana desconhecida visitava nosso buraco de sombras. Era como uma inspeção de alguma associação caridosa, vinha à procura daqueles que entre nós já havia cumprido no Vale dos Suicidas o tempo que deveria ser cumprido na terra. Aqueles que já estavam com seus fluidos vitais enfraquecidos pela desintegração total do corpo físico, esses eram removidos para outras regiões intermediárias do invisível. A caravana era composta por espíritos superiores, trajados de branco, caminhavam pelas ruas lamacentas do vale. Um deles levava nas mãos direita uma bandeira brilhante onde estava escrito Legião dos Servos de Maria. Tais servos eram chefiados por um espírito de aparência respeitável, vestido de branco e tendo na cabeça um turbante hindu, preso à frente por uma esmeralda, símbolo dos médicos. Eles entravam nas cavernas habitadas e examinavam os seus moradores. Curvaram, cheio de piedade junto da lama, levando alguns dos desgraçados tombados. Os que se apresentavam em condições de serem socorridos eram colocados em macas e levados dali. Uma voz, que não sabíamos de onde vinha, guiava os espíritos socorristas para este ou aquele lugar onde havia um de nós em condições de ser socorrido. As macas eram levadas para dentro de veículos que acompanhavam a expedição. Esses veículos se pareciam a pequenas diligências brancas, puxados por cavalos também brancos, tão belos, que despertaria a nossa atenção caso estivéssemos em condições de denotar alguma coisa além das nossas desgraças. Depois de busca cuidadosa por todo o vale, os estranhos visitantes se retiravam de nossas vistas, enquanto gritávamos por socorro no sentido desprezado, sem entender o motivo pelo qual deveríamos permanecer ainda naquele sofrimento todo. Suplicávamos justiça e compaixão. Ficávamos revoltados, exigindo que nos deixasse seguir com os demais. Os caravaneiros não respondiam, nem faziam qualquer gesto para nos entender. Então, o coro hediondo de uivos, os gritos vibravam dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que a loucura coletiva havia atacado os presos miseráveis. E assim ficávamos. Por quanto tempo? Ó Deus piedoso,
Por quanto tempo ainda? Um dia senti-me tão profundamente cansado pelas torturas, tão fraco como que desmaiado. Eu e muitos outros estávamos em situação idêntica, incapazes de resistir por muito tempo àquela tortura. Necessitávamos descansar, e essa urgência nos obrigou a ficarmos amontoados nas cavernas úmidas e escuras. Ali achávamos, quando o rumor daquelas carruagens de socorro nos chegou até os ouvidos. Apesar do cansaço que nos invadia, saímos para a rua. As vielas e praças já estavam superlotadas pelos condenados, que, como das outras vezes que éramos visitados por aquela caravana, punham-se a bradar mais alto, procurando despertar a atenção dos socorristas. A caravana estacionou na Praça Imunda. Desceu o pelotão com enfermeiros e mais o chefe, sempre de avental branco, turbante com esmeralda e distintivo de médico. Começaram o reconhecimento dos que seriam levados dali. No ar, aquela voz que não sabia de onde vinha, chamando os suicidas pelo nome ou indicando o lugar onde encontravam os que já haviam cumprido o seu tão penoso castigo. De súbito ouvi o meu nome. Eu seria libertado. Entre lágrimas subi os degraus do veículo indicado. Entrei na carruagem confortável, onde se lia o mesmo lema que se via na bandeira: Legião dos Servos de Maria. Depois, o estranho comboio se pôs a caminhar e me pus a chorar, ouvindo o coro de blasfêmias, a gritaria desesperada dos infelizes que ficavam. A cerração cinzenta que contemplei durante tantos anos foi ficando para trás. Deus misericordioso! Eu estava saindo finalmente do Vale dos Suicidas. Os sofrimentos do romancista português Camilo Castelo Branco não terminam aí. Nem seu relato, que é muito extenso, usando 568 páginas. Este folheto está em suas mãos, é um resumo das primeiras 56 páginas do mesmo livro. Este é um apanhado muito sucinto, somente o começo de tudo. Aqui as sentenças estão na ordem direta, com fatos na ordem cronológica, com palavras de fácil entendimento. É apenas uma adaptação resumida dos fatos principais. O relato completo, sem cortes, com as palavras do próprio suicida Camilo, estão no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Camilo Ferreiro Botelho Castelo Branco, conhecido por Camilo Castelo Branco, nasceu em Lisboa aos 16 de março de 1825 e morreu em São Miguel de Seide, com 65 anos de idade. Obsediado, pessimista, dono de grande inteligência e cultura, um dos maiores escritores portugueses, foi atingido por uma doença nos olhos que aos poucos o levou à cegueira completa. Consultou vários médicos e no dia 1º de julho de 1890 foi consultado em sua própria residência por renomado especialista. Sem poder arrancar do médico a verdade sobre a doença, Camilo ficou à escuta enquanto o oculista dava sua opinião à sua esposa, Ana Plácido. Aí, o escritor ficou sabendo que sua cegueira tratava-se de um caso perdido. Voltou ao quarto e deu um tiro no ouvido. A ideia de suicídio perseguia Camilo fazia tempo, e prova disso é a carta que deixou datada de 3 anos atrás. Eis trechos da sua extensa carta de adeus. 26 de novembro de 1886. Meus padecimentos estão se complicando e levando-me ao suicídio. Essa vontade de me matar vem de longe, e acredito que no momento supremo não terei firmeza suficiente para escrever essas linhas. Escrevo-as hoje, antecipando-me à hora final. Minha vida foi muito feliz, e quem me conhece não deve chorar minha morte. Quando se ler este papel, já estarei gozando as primeiras horas de repouso. Não deixo nada,
deixo um exemplo. Seja bom e virtuoso quem o puder ser. Camilo Castelo Branco. Mas longe de encontrar o repouso que a si mesmo prometera, o pobre escritor encontrou remorsos, sofrimentos, dores, visões aterradoras, um cenário infernal, sem o mínimo descanso. Mais de 20 anos depois da morte, depois de sofrer no horripilante local onde padeceu as mais negras misérias, passou a mandar mensagens psicografadas para a terra. Eis um trecho de uma de suas cartas. Peço aos que me lerem que acreditem no que digo sem experimentar. O desastre será irremediável se fizerem o mesmo que fiz. Aceitem a vida como ela é. Aceitem as dores, a cegueira, as deformações, os aleijumes, o desespero, a desgraça, a fome, a desonra, a lama. Tudo de mal, de injusto que a terra possa dar, são coisas excelentes em comparação ao que terão no caminho do suicídio. Obras consultadas: Memória de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral Pereira, O Martírio dos Suicidas, Almerindo Martins de